Quais os problemas do Flamengo em 2023 e por que eles aconteceram? O Flamengo teve uma temporada frustrante em 2023 e o torcedor se pergunta muito por que o Flamengo chegou a esse ponto. Depois de tanto investimento, com um elenco tão mais qualificado que seus rivais, cantado a versos e prosa como o elenco mais qualificado do continente, e é difícil encontrar quem discorde dessa sentença. Por que o Flamengo ainda assim teve uma temporada tão frustrante? E, bom, não é fácil responder essa pergunta, porque não é uma resposta objetiva, não tem uma única resposta, melhor dizendo, não tem um único culpado. Mas, na minha opinião, existe aí uma combinação de fatores que levam o Flamengo a estar na situação que está. Uma temporada onde, apesar do alto valor investido no elenco, vai aí fechar, já concretizado, a temporada sem nenhum título. E antes a gente dizia, né, sem nenhum título de expressão, mas agora é sem nenhum título realmente. Bom, eu vou colocar aqui alguns pontos que, na minha opinião, fizeram que esse ano fosse tão frustrante. E aí eu vou contar com a sua colaboração para que você comente, interaja e coloque se você concorda ou não, e também quais são os pontos, caso eu não cite, você entende como relevante nessa campanha frustrante do Flamengo em 2023. Mas vamos lá. Para mim, tudo isso passa por um tripé que eu chamo de diretoria, comissão técnica e jogadores. Vamos acrescentar, adicionar ainda mais a torcida. Sim, todos têm uma parcela de culpa nisso tudo que está acontecendo com o Flamengo. Claro que uns mais, outros menos. O peso não vai ser o igual para cada um, mas todos têm uma parcela de responsabilidade. Culpado é uma palavra muito ruim de usar. Responsabilidade é melhor. A diretoria, porque ela trocou muito de técnico, e isso evita que você tenha uma consistência no plano tático, coletivo, até físico. Você imagina passar aí por 3 preparadores físicos que têm uma metodologia diferente de trabalho. Isso influencia, logicamente, na parte física dos jogadores. E a gente tem visto que no segundo tempo ele simplesmente não consegue manter o mesmo nível de competitividade, o mesmo nível de entrega, de intensidade. A questão tática, realmente, como é que os jogadores vão ter também um nível de consciência tática, de jogo tático, se eles não têm tempo para absorver aquilo que o treinador quer? Então, essa troca de comando que a diretoria proporcionou, primeiro trocando Dorival, que, diga-se de passagem, embora eu tenha muito respeito, eu não acho que foi uma troca errada. Eu acho que o errado foi não ter mantido o treinador que escolheu, ou não ter tido convicção no treinador que escolheu. Porque o Dorival, ele teve uma campanha no final de 2022 muito frustrante para o torcedor. Foram ali aquelas partidas realmente que mostraram que de repente não era o técnico que ia levar o Flamengo para a tão sonhada hegemonia no futebol do continente. Mas enfim, a diretoria também ela erra, e aí é um ponto que eu não posso tirar da diretoria. Como uma diretoria fatura quase o dobro do seu principal rival, o dobro estou exagerando, talvez esse ano de 2023 o Flamengo já fatura 1,3 bi, o Palmeiras ali 800 milhões, ou seja, eu não digo o dobro, mas ali em torno de 70%, 60% mais que seu rival, e ainda assim o seu rival consegue ser superior a você. Isso para mim está muito atrelado numa incompetência na gestão esportiva. Veja bem, na gestão esportiva, porque na gestão financeira, administrativa, a diretoria do Flamengo dá show, e realmente parece que os profissionais eles entendem do que estão fazendo. Os números mostram isso, mas na gestão esportiva é um desastre. Parece que são amadores, ou as práticas que eles usavam e usam já não servem mais para o cenário do futebol atual. Então, realmente a diretoria tem um peso muito importante nisso. A comissão técnica, como eu falei, os vários treinadores, os 3 treinadores que passaram pelo Flamengo, o Tite agora, ainda teve o interino que ficou no Flamengo, então são 4 treinadores. Mas o Sampaoli, para mim, foi o pior deles. O Vitor Pereira também não teve um bom relacionamento com os jogadores, não soube influenciá-los. E o Sampaoli, então, teve um preparador físico que agrediu um dos principais jogadores do Flamengo. Então é claro que a comissão técnica também tem um peso importante.
A torcida, por não entender o momento e cobrar quando não é necessariamente para cobrar, quando o time vai mal no Carioca e o treinador, no caso, no tempo, o Vitor Pereira, tira algumas peças que são aquelas peças, aquelas vacas sagradas do torcedor que não pode tirar, como Arrascaeta, Gabigol, e a torcida começa a fazer pressão para que o técnico saia, tornando o ambiente ali um ambiente não mais saudável do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de ambiente de trabalho de fato. Então a torcida ela influencia, é claro que o torcedor é o principal ativo do clube, mas às vezes influencia de uma maneira que não deveria influenciar, né? De cobrando aquilo que não deveria, tem que dar tempo ao tempo, sabe? O Carioca não é para você cobrar se o Flamengo jogou mal contra o Volta Redonda ou eventualmente um clássico contra o Vasco e Botafogo na Taça Guanabara, sabe? O que isso vai ser de importante para o Flamengo no segmento da temporada? Ninguém vai lembrar de uma derrota de um clássico na Taça Guanabara. Claro que é sempre bom vencer, mas não é isso que deve mover a torcida a pressionar o time, na minha opinião. E por fim, a questão dos jogadores. Os jogadores, eles estão, na minha opinião, faltando foco, sabe? No jogo contra o Cuiabá, o Felipe Luiz, que para mim entra na história como os maiores laterais do Flamengo, aquele toque, aquela cruzada de bola que ele faz no meio, né, que ele cruza a bola no meio e aí o jogador do Cuiabá acaba roubando a bola e sofrendo pênalti. Isso, de certa maneira, mostra uma falta de concentração do Flamengo o tempo todo. A gente não vê isso no Palmeiras, né? O Palmeiras é um time muito ligado, 110%, até o último minuto ele tenta fazer o gol e até o último minuto ele está concentrado para não tomar o gol. E alguns momentos desse elenco me levaram a crer que essa concentração não existe no Flamengo. Quando na semana que jogam Fluminense e Olímpia pela Libertadores, uma eliminação que foi tão sentida pelo rubro-negro, por Olímpia, na Libertadores, o rubro-negro que tinha aquele sonho de disputar a final no Maracanã, ainda muito machucado, na semana do jogo Fluminense e Olímpia, o Arrascaeta aparece aí na televisão cantando sertanejo. Aquilo para mim foi uma insensibilidade. E aí eu me pergunto por que o Arrascaeta não tem a mesma atitude de disposição para contratar um personal trainer, um especializado no tipo de lesão que ele tem, da pubalgia, e o cara se dedica, sabe, 24 horas nisso, como o Vinícius Júnior faz em Madrid, que treina 4 horas depois do treino, treinamentos especiais para condicionamento físico, como o Arrascaeta fez 3 semanas antes da Copa do Mundo, que ele se dedicou exclusivamente para se recuperar para a Copa do Mundo. Por que o cara não vai atrás? Por que ele não dá a gota de suor adicional, o sacrifício adicional que todo atleta de alto rendimento precisa dar? Sabe, eu usei o Arrascaeta porque foi o exemplo que me veio à cabeça depois daquele sertanejo lá que ele cantou no jogo, que ele apareceu na televisão enquanto tinha o jogo Fluminense e Olímpia. Eu sou flamenguista, eu fiquei sentido com aquilo. Pô, esse cara não tá sentindo a mesma dor que eu, tá aí, o flamenguista tá aqui sofrendo porque o time não tá na Libertadores, tendo que ver quarta-feira e o cara tá lá. Mas não é só ele. Eu sinto que o time não tem essa fome de vitórias, né? Talvez mude agora por tudo que tem acontecido, mas eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual o Flamengo também não conseguiu engrenar. Eu acho que faltou uma dose a mais de sacrifício dos jogadores também. Eu não estou dizendo que é a única responsabilidade deles. Como eu disse, eu substituo o termo culpado por responsabilidade, mas eles têm uma parcela grande de responsabilidade nisso. E o torcedor precisa cobrar da maneira correta, obviamente, porque esses precisam se conscientizar de onde erraram, do que fizeram, que não podem repetir em 2024. Porque o Flamengo, como um clube de maior investimento do continente, uma das maiores receitas do mundo, tem que ser um clube também de alta performance e de exigência no mais alto nível dos seus colaboradores, jogadores, todos que estão lá. Tem que ter esse entendimento de onde estão jogando e tem que saber que para estar lá tem que fazer por merecer. Bom, são esses os pontos que eu entendo que foram determinantes para que o Flamengo tivesse uma temporada tão frustrante. Mas eu quero também saber a sua opinião, então deixa aqui seus comentários, interaja, diga se você concorda ou não, mas interaja aqui com seus comentários a respeito, deixa aquele like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua para mais rubro-negros. Claro, se inscreva,
compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.